Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero deixar aqui uma palavra, hoje sábado, para esse final de semana aqui abençoado. Eu quero deixar aqui uma palavra para o teu coração, que se encontra em João, capítulo 8, versículo 42 ao 47. João, capítulo 8, versículo 42 ao 47, que vai dizer assim: Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. O capítulo 8 vai falar sobre a mulher adúltera. Só que um pouquinho mais adiante, Jesus ele começa, e aqui o meu subtítulo vai dizer: o discurso de Jesus sobre a sua missão. Jesus ele estava dizendo que ele era a luz do mundo e quem segue ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus estava dizendo que não somente ele era a luz, mas ele também era o pão da vida. Que ele não era somente a luz, que ele não somente era a luz em meio às trevas, mas ele era o caminho, ele era o pão, ele era a vida e ele continua sendo a vida eterna. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é o eu sou. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a videira verdadeira. E Jesus vai começar a descrever o porquê que ele veio, o porquê que o Pai o enviou. O Pai o enviou por um propósito, o Pai o enviou não por um sentimento, não por uma emoção, não por sensacionalismo, mas Deus o enviou, o seu próprio Filho, por amor à humanidade, para salvar a humanidade. Deus enviou Jesus com uma missão e com um propósito: salvar o homem pecador que estava andando em trevas a caminho de perdição, a passos largos para o inferno. Deus ele vai restaurar a aliança entre o homem e Deus através do seu Filho Jesus. A aliança restaurada através de Jesus. Jesus ele não se nega em nenhum momento em cumprir a vontade de Deus sobre aquilo que Deus tinha designado sobre a vida dele. Só que para que isso se cumprisse, Jesus teria que abrir mão de toda a sua glória. Jesus teria que abrir mão de toda a sua glória. Jesus tinha que abrir mão das suas vontades. Será que Jesus tinha vontades? Se ele tem vontade de fazer e de operar na vida de um filho dele, mas entre a vontade e a obediência, Jesus decide, óbvio, obedecer. E ele abre mão de toda a sua glória e nasce numa manjedoura. Porque o único lugar que restava para Jesus era uma manjedoura. As pessoas estavam tão cheias de si que o único lugar que sobrou foi a manjedoura para Jesus. E o Filho do Homem nasce numa manjedoura. Ele é presenteado em uma manjedoura. Em outras palavras, Jesus nasce num estábulo. Nasceu ali numa manjedoura. O Filho do Homem, o Filho de Deus, nasceu numa manjedoura. Só que Jesus ele vai descrever que ele testifica daquilo do qual ele veio fazer. Ele veio testificar do Pai. E ele e o Pai são um. E a quem olha para Jesus, vê o Pai também. Não tem como olhar para Jesus e não ver o Pai. E em muitos da caminhada de Jesus, os discípulos perguntaram: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E Jesus falou: vocês estão andando comigo há tanto tempo e vocês estão me perguntando para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. A minha missão, eu vim para salvar o mundo. Eu vim para tirar o homem das garras de Satanás. Eu vim para quebrar cadeias. Eu vim para abrogar a lei. Eu vim para que a lei se cumprisse. Eu vim
para que vocês perdoassem. Eu vim para que vocês fossem e tivessem vida eterna comigo. Eu vim para que vocês possam crer nos meus mandamentos. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas. Eu vim para dar vida eterna a vocês. Eu vim para que vocês possam viver uma vida em abundante, vivendo em santidade. Eu vim para que vocês desfrutassem de uma vida do qual o pecado não pode dar para vocês. Eu vim para que vocês tivessem vida em mim. Vocês jamais estariam com o lado de Deus e com Deus sem a minha presença, por meio de mim. Jesus veio para nos deixar uma promessa linda, o seu Espírito Santo. Veio para deixar o Espírito Santo habitando em nós, um vaso de barro, que somos falhos, somos pecadores, e Jesus veio para deixar o Espírito Santo habitando em nós quando ele volta para o Pai. Só que aqui Jesus não somente estava fazendo um discurso sobre a sua missão, mas Jesus já estava preparando os discípulos para aquilo que ia acontecer. E vai chamar muita atenção que Jesus ele vai falar assim: se vocês crerem na minha palavra, vocês crerão em mim, porque eu sou a palavra. Eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Aqueles que me seguem e cumprem os meus mandamentos e são fiéis a mim e me amam de todo o seu coração, saberá a verdade, será guiado pela verdade. Mas quem faz os desejos da sua carne, os desejos da sua própria vontade, esse não me ama, porque esse se revela a qual o desejo carnal ele quer manifestar das concupiscências da carne, que é o pai da mentira, Satanás. Gosta de tudo aquilo que não agrada a Deus. A nossa vontade, a vontade carnal, ela nos afasta da vontade do Pai. E Jesus vai falar que ele veio para que viéssemos conhecer a verdade. Jesus veio para que nós viéssemos conhecer a verdade. A verdade tem um nome, a verdade se chama Jesus. O amor tem um nome e ele se chama Jesus. A obediência tem um nome, ele se chama Jesus. A santidade tem um nome, ela se chama Jesus. A alegria tem um nome e ela se chama Jesus. A vida eterna tem um nome e ela se chama Jesus. E o que mais vai me chamar a atenção, que eu fiquei muito pensativa e refletindo sobre aquilo o que Deus estava ministrando. E no capítulo 47, nós vemos que o próprio Jesus diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então, quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Mas quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, nós somos chamados como filhos do diabo. Porque o diabo, ele não dá a voz e nem vazão à voz de Deus, mas dá vazão e ouve aquilo que lhe agrada, as suas próprias vontades, as concupiscências da sua carne. E hoje nós estamos vivendo um tempo e um período, e uma época e um século, do qual muitos não querem mais pagar o preço. Muitos estão confiando as suas vidas em mãos de homens. Muitos estão confiando as suas vidas em mãos humanas. Muitos estão confiando as suas vidas naquilo que as pessoas estão falando. Muitos estão confiando as suas vidas nas mãos de homens, nas mãos daquilo que as pessoas dizem, aquilo que líderes estão dizendo. E Jesus vai nos advertir para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas. Pessoas que estão barganhando o evangelho. Pessoas que por pouco estão vendendo a sua primogenitura. Estão vendendo o seu tempo com Deus para poder agradar a homens. E assim o tal do qual os fazem estão agradando ao diabo. Toda vez que nós não damos ouvidos à voz, à verdadeira voz de Jesus, nós estamos agradando alguém. E se nós não damos voz, se nós não estamos dando ouvido à voz do Senhor, alguém nós estamos agradando. A nossa carne nós estamos agradando. Nós estamos agradando a nossa própria vontade, nossos próprios desejos. Isso
tem caminho de perdição e caminhos de ruínas. E nós vemos que muitos têm trocado essa presença gloriosa de Jesus. Muitos têm trocado a presença de Jesus por tão pouco, achando que cadeiras cativas levam para o céu. Que pormenores levam à eternidade sem Jesus. E se esquecem que sem a presença dele, nós não herdaremos o reino de Deus. Sem a presença de Jesus, nós não vamos herdar a eternidade. Jesus está voltando. E o Senhor quer nos despertar a vivermos uma vida com ele. Uma vida de verdade. Uma vida sem máscaras. Uma vida do qual vale a pena ser vivida na presença dele. Uma vida do qual nós somos fiéis a ele. Uma vida do qual nós venhamos olhar e voltar os nossos olhos às Escrituras, à palavra do Senhor. A palavra de Jesus, a palavra vai nos dizer que meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, muitos têm denegrido um ao outro. Muitos têm se perdido. E não é fora do templo, é dentro do templo. Por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. É triste dizer isso, mas há muitos que Jesus não está fazendo parte. E é o homem que está fazendo parte. É o homem que está fazendo parte. É o homem que tem coordenado, é o homem que tem agido, é o homem que tem feito, e a presença de Jesus. Jesus está do lado de fora da igreja. Laís, é você que está falando? Não, é a Bíblia que fala isso. Em Apocalipse fala: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei, e ele ceará comigo. Jesus, há muitos templos, Jesus está do lado de fora, e ele continua batendo. Ele continua batendo, então ainda há tempo de abrir a porta para que Jesus venha ceiar com você. Há tempo de abrir a porta para que Jesus ceie com você. Ceie, simplesmente ceie com você. Jesus está batendo as portas de muitos corações que deixaram de seguir e ouvir as palavras do Senhor para seguir a voz de Satanás, para ouvir os desejos e as concupiscências da sua vontade, para seguir as suas próprias vontades, seus desejos carnais, do qual revela quem é o pai dos desejos, Satanás. É triste. E a própria palavra fala que o amor de muitos se esfriariam. Nós viveríamos uma apostasia tal, do qual o certo virou errado e o errado está certo. Triste porque Jesus, ele está às portas e ele vem buscar uma igreja, eu e você, lavada, remida, o sangue do Cordeiro. Jesus vem buscar uma igreja que não seja uma igreja apaixonada, mas uma igreja, uma noiva que ame a presença dele, que volte aos princípios, que volte ao primeiro amor, que volte à essência da adoração. Uma igreja que escute a palavra de Deus. Uma igreja que olhe para as Escrituras, que olhe para esse GPS, que olhe para esse mapa, para viver a verdade da palavra, ainda que tenha que contrariar a muitos, mas que viva essa palavra, que viva essa verdade, que viva as Escrituras e não venha viver do que homens estão dizendo. Por isso, tomem cuidado com os falsos profetas. E Laís, aonde estão os falsos profetas?
Se existe um falso, existe um verdadeiro. E existe aqueles ainda 7.000 que não se dobraram a Baal, que não se corromperam, que não se dobraram ao sistema. Existem 7.000 que não se dobraram às vontades humanas, às vontades carnais. Existem ainda 7.000 que não se corromperam, que ainda doa quem doer, ficam com a palavra. Existem 7.000 que estão sangrando, mas estão vivendo a verdade da palavra. Existem 7.000 que preferem se santificar do que se contaminar. Existem 7.000 que não arredam o pé dessa verdade. Doa a quem doer, passe o que passar, não arredam o pé dessa verdade. Você faz parte dos 7.000? Será que você faz parte dos 7.000? Nós vivemos um tempo onde os falsos estão dentro e os verdadeiros também estão dentro. E o joio e o trigo, eles precisam estar juntos. Se tirar um, o outro morre e vice-versa. Mas nós precisamos entender que Jesus, ele chama a nossa atenção. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. E muitos se corromperam. Mentindo, muitos se corromperam em não ouvir mais a palavra de Deus. Porque acham que já sabem de tudo. Acham que já sabem, já de capa a capa e pronto. Não precisam mais depender do Espírito Santo. Não precisam mais perguntar ao Espírito Santo de Deus o que ele quer. Não precisam mais depender dele para revelar as Escrituras. Não precisam mais depender do Espírito Santo de Deus para revelar a direção, para dar uma sabedoria. Já cresceram. Já estão adultos demais para depender de um Salvador, para depender de um Senhor. Cresceram demais a tal ponto de se esquecerem da palavra. A essa palavra que tem poder de colocar o homem no inferno, e tem poder de tirar o homem e levar para o céu. Esqueceram da palavra que tem poder, que cura, que liberta, que levanta, que resgata, que transforma, que muda cativeiros, muda situações, que dentro da cova faz leão jejuar. Se esqueceram da palavra. Se esqueceram dos primórdios. Nós temos a mania de todo eletrodoméstico nós vamos comprar. Quem lê o manual dele para saber como que ele funciona corretamente? Jesus deixou um manual dele aqui escrito. E para todas as tuas perguntas, a Bíblia tem resposta para cada uma delas. E por que talvez nós não estamos vivendo? Porque nós deixamos de ler essa palavra, de ler a Bíblia, para depender de homens e confiar na palavra de homens que têm adulterado, têm prostituído a palavra de Deus. Tem prostituído e tem negligenciado a palavra e tem levado muitos ao inferno, a caminhos de perdição. E se você não quer ser enganado, iludibriado por um espírito de Jezabel, o espírito do engano, volte a abrir a sua Bíblia. Volte a abrir a sua Bíblia para você não ser corrompido, para você não ser manipulado. Abra a sua Bíblia. Volte a abrir a sua Bíblia para que você não seja enganado. Volte a abrir a sua Bíblia para você ter comunhão, conhecer a vontade de Deus. Abra a Bíblia para conhecer a vontade do Espírito Santo, porque ele tem vontade. Ele se entristece. Ele se entristece. O Espírito Santo, ele se entristece. Mas também ele se alegra quando nós vivemos de acordo com aquilo que ele escreveu e aquilo que ele deixou. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece. A Bíblia vai nos dizer que o pecado da humanidade está de tal forma que tem subido como um cheiro podre diante das narinas do Senhor. O que nós temos exalado? O que nós temos vivido? O que nós temos proferido? O que nós estamos falando? O que nós estamos fazendo? Precisamos voltar às Escrituras, precisamos deixar títulos de lado, patentes, cadeiras que não nos levam para o céu. Precisamos voltar à essência. A essência e parar de ser modelos. Porque
quando nós deixamos de ler e compreender essa verdade, somos engodados e enganados por falsos profetas que têm barganhado e prostituído a palavra de Deus. Tem sido os coachings espirituais, tem sido profetas do inferno, secretários do inferno, profetas do engano, profetas para enganar, profetas para manipular o povo de Deus. Então, se você é dos 7.000, volte a abrir a tua Bíblia, volte a ler a Bíblia, volte a abrir e entender as Escrituras e peça ao Espírito Santo que Ele te dê discernimento do que Ele quer, do que Ele tem para te revelar, daquilo que Ele quer e deseja e espera da sua vida. Volte a ler a Bíblia. Abra a Bíblia para que você não seja enganado, para que você não seja engolido pelo sistema religioso, de muitos religiosos. Cuidado, porque a religiosidade, ela mata. Cuidado que a religiosidade, ela te afasta daquilo que é verdadeiro. Cuidado que a religiosidade, ela te leva a você viver uma vida totalmente promíscua. Cuidado porque a religiosidade, ela te afasta da cruz. Ela te afasta do primeiro amor. A religiosidade, ela te afasta de conhecer as Escrituras. A religiosidade, ela te afasta de conhecer a palavra de Deus e te faz depender apenas dos falsos profetas, apenas de profetadas, apenas de profecias que vêm do inferno para enganar. Palavras que estão algemadas, estão travestidas de verdade, mas são heresias. São mentiras travestidas de verdade, que no seu final, caminhos de ruínas e caminhos de morte. Cuidado com os sofismas. Laís, o que é sofismas? Meias verdades. Não acredite e não dê crédito a meias verdades da palavra, quando não pregam ela em sua totalidade. Vai ler as Escrituras, leia, abra a Bíblia. Volte a ler a Bíblia para que você não seja enganado nem confundido, porque a Bíblia fala que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Por quem? Os falsos profetas. Cuidado, porque Jesus, ele está às portas. E um dia todos nós, a conta vai chegar e cada um prestará contas. Cada um prestará contas. Cada um vai prestar contas daquilo que fez, com aquilo que Deus designou que nós viéssemos viver. Deus requererá contas de nós. E nós vamos precisar, na mesma coragem que talvez que muitos não estão vivendo, vão ter que ter coragem para ouvir: apartai-vos de mim, ou entra no gozo do seu Senhor. Vamos prestar contas. Cuidado com os falsos profetas, porque eles te afastam da cruz. Cuidado com os falsos profetas que têm prostituído e têm levado a igreja a uma promiscuidade, uma barganha satânica, por não perder líderes e cadeiras. Cuidado. Volte a ler a Bíblia o mais urgente que você possa. Depressa. Volte a ler as Escrituras, para que você não seja enganado e nem engodado por charcais do inferno, que são diabos, é o próprio Satanás, que gosta de viver na escuridão. E o Senhor nos chamou para sermos filhos da luz e não filhos das trevas. Aqui eu deixo essa palavra para que você volte a ler as Escrituras, para que você volte a ter amor, ter zelo pelas Escrituras. Quanto tempo que você lê e você não chora mais lendo as Escrituras? Volte a ler. Se você não quer ser enganado, volte a ler as Escrituras. Porque a palavra diz que tudo vai passar, menos a palavra de Deus.
essa não passa. É infalível, ela não muda. O homem muda, o tempo muda, as estações mudam, a tecnologia muda, o sistema muda, tudo absolutamente muda. A única coisa que permanece intacta é a palavra de Deus. E se você quer permanecer intacto e não ser levado por ventos de doutrina, de profecias, enganados e engodados por falsos profetas, volte a abrir a Bíblia, volte a ler a Bíblia e viva de acordo com o que as Escrituras diz. E viver o que ela diz vai contrariar a muitos doutores, mestres, vai contrariar muitos. Mas prefira e escolha viver a verdade. Escolha viver esta palavra genuína e pura que vai te levar para a eternidade. É essa palavra, é essas escrituras que te levará para a eternidade, a morar junto ao lado de Jesus, a desfrutar de um banquete que Ele tem preparado para aqueles que permanecerem na palavra, nele. Volte a ler a Bíblia. Que Jesus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana abençoado e fiquem na paz do Senhor. Se inscreva aqui no meu canal, compartilhe a mensagem e ative o sininho para receber as mensagens em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.